Júlio Gomes, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que lugar do mundo você está. Acho que em São Paulo, né, Júlio Gomes? Bom dia. Se ele não perdeu o voo, ele tá na casa dele. Tem que levar essa para casa mesmo. Bom dia, boa tarde, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Estou em São Paulo, estou de volta. É que o Bruno Andrade já sabe que eu perdi o voo lá em Jeddah. Quase fiquei preso. Tá? Mas acabei chegando antes do Dia dos Pais, de forma heróica, eu diria. Mas cheguei. E tô aqui com uma camisa do Al-Ahly, porque do Al-Nassr já virou, todo mundo tem. Tá vendo? Já encontra aí nas ruas de Lisboa o PVC, que invejinha do PVC que tá em Lisboa. Então eu tô com uma do Al-Ahly, para ser diferente. Você quer ser o diferentão, né? Afinal de contas, é torcedor da Portuguesa, ele não vai pegar o que é o mainstream, né? Que é claramente o mais fraco dos quatro, né? Assim, tava na segunda divisão e tal. Do quarteto para onde o dinheiro todo tá indo, porque os outros 14 que se dane, né? Mas pro quarteto para onde tá indo o dinheiro, o Al-Ahly é quem tem mais dificuldades ali e tal. Tem que montar o time inteiro novo. Então eu vou com o mais fraco, como sempre. PVC ia completar. Não, eu ia fazer uma brincadeira com ele. Perguntar, o mainstream tá jogando aonde? Qual dos quatro grandes? Ô, Júlio, você estava ouvindo, né? É verdade. Você estava ouvindo as informações do Bruno Andrade, nosso debate inicial aqui. Queria te ouvir, porque você também esteve aí lá, na verdade, né, onde está Bruno Andrade, nas Arábias, conheceu um pouco de perto isso. Como é que você vê essa decisão do Neymar, levando em consideração tudo isso que a gente falou, né? E só um adendo da minha parte ainda, antes de passar a bola, não teve opção de Europa, porque a Europa, entre aspas, tá, gente, rejeita o Neymar por não ter esse dinheiro para pagar o que o PSG queria, mas também por fruto das escolhas que ele fez lá atrás. Ele criou esse cenário no qual nenhum clube gigante da Europa fala assim, não, quanto que é? É 100? Toma 100, vem para cá, eu quero o Neymar, é um craque, ele vai decidir para mim, eu quero ele no Manchester City, eu quero ele no Barcelona, se for o caso, onde for. Ele criou esse cenário para chegar nessa situação agora de só ter um clube da Arábia que tem dinheiro infinito e a Major League Soccer capaz de pagar o que o PSG gostaria agora, Júlio Gomes. É exatamente isso, Razão. Um grande abraço para você, para o PVC, para o Bruno. Sim, nos encontramos. Só não deu para tomar uma cervejinha, né, Brunão? Mas nos encontramos. Sem álcool. Eu tomei, só que sem álcool. Então, sem álcool, aí sem álcool. Aí eu também tomei coquetel sem álcool. Aí não dá, né? Aí, não farei outros paralelos para não causar polêmica. Não dá. Vai com calma. Tá cedo, tá segunda-feira. É curiosa, né? Porque o Bruno tá vendo na Arábia Saudita a mesma coisa que eu vi por essa semana que passei lá. A gente foi vendo a chegada dos jogadores e conversando com os jogadores, e eu acho que os próprios jogadores vão ficando assustados com os passos a mais que vão sendo dados por esse projeto saudita, que vai muito além do futebol, né? Não é um caso só de liga de futebol, é um caso de país que foi parar na mão do príncipe um pouco mais moderninho, o filho do rei, e está se abrindo da mesma maneira que o Catar e que os Emirados Árabes se abriram já há uns bons anos, né? É um país maior, é um país que tem mais dinheiro, mas é um país também com costumes um pouco mais duros, e o futebol está inserido nesse contexto de abertura e de limpeza de imagem também, né? De normalização de uma ditadura, de uma teocracia. Então esse é o pano de fundo, só que os caras resolveram brincar de verdade, né? Tem muita gente falando, igual na China. Não é igual na China. Não tem nada a ver, isso é duradouro, vai ficar, no mínimo, até terem lá a Copa do Mundo, por uns bons 10 anos, essa história vai continuar. Então, é uma liga nova, que aparece para todo mundo. E a chegada do Neymar nesse contexto só amplia o espaço e o tamanho que a liga vai ter. Como o PVC disse, vai ter um problema esportivo a ser resolvido, mas que com certeza vai ser resolvido, que é dos outros times serem muito fracos. Mas eles estão primeiro pegando ali o primeiro patamar e depois eles vão para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e talvez outros, esse é o plano também, outros investidores entrem, né? O governo escolheu ali 4 clubes, mas, como essas marcas aí, como esses times vão ser transmitidos mundo afora, eventualmente outros investidores queiram lá pegar o Al Razen, o Al isso, o Al aquilo, o Al Shabab e colocar dinheiro e colocar a sua marca, enfim, e trazer jogadores para esses times também. Sobre especificamente o caso do Neymar, me parece um caso clássico de o Neymar não foi convencido de nada, o Neymar não foi exatamente Isso é proibido, hein? Isso não é que você fazer com gelo. Isso é proibido, hein?
Aí já tá. Não Bruno. pode. Eu achei que fosse o PVC. É o Bruno Andrade. Peraí, deixa eu ligar pro Sheik, deixa eu ligar pro Príncipe aqui, pô. Não pode, pô. Que é isso? Mas no caso do Neymar, me parece claro que ele não era um plano A ali, como foi o Cristiano Ronaldo e como foram alguns dos primeiros, né? O Benzema e o Firmino, essencialmente, dois dos caras mais importantes que chegaram ali ainda em junho ali, começo de julho, né? O Benzema saiu do Real Madrid, no dia seguinte já estava no Etihad. E o Firmino também foi um dos primeiros ali. Não, o Neymar não era esse plano A. O Neymar foi uma ocasião, um negócio de ocasião. E esse negócio de ocasião, ele é facilitado pelo fato, e eu acho que essa é a grande história, de ninguém querer o Neymar, gente. Ninguém quer o Neymar. O pacote do Neymar é muito pesado. O pacote do Neymar é muito chato para técnicos, para times. Ele é claro que ele é bom jogador, óbvio, ele é um craque, ele é um jeito, todo mundo sabe disso. Ele é um craque, o Neymar é um baita de um craque, ninguém está aqui falando que ele não é. Mas ele é mais caro do que o que ele entrega. O pacote do Neymar, ele é mais caro para um clube do que o benefício que ele traz. Então, quem poderia comprar o Neymar por um preço alto e pagar alto? E, sinceramente, eu nem sei se o PSG tinha problema se chegasse alguém lá pagando 10 milhões em vez de 90, viu? Sinceramente. Se pagasse menos, levava. Se pagasse menos, levava. Pagasse menos, levava, não é, Bruno? Porque o PSG está querendo se livrar do problema. Ele quer ficar com o Mbappé. O Neymar é um problema hoje. Tanto que no início da história, a minha dúvida era, o Qatar, do Paris Saint-Germain, vai liberar para a Arábia Saudita? Porque tem uma questão política que envolve os dois governos. E isso está resolvido. Claro que se resolveu. Me parecia não não que fosse não impeditivo, mas um inibidor. E não foi. Porque parecia... E olha só, é muito incrível isso que você está falando, porque é muito por aí mesmo. Tanto que eu estava olhando o time do PSG que jogou na estreia do Campeonato Francês. Só abrir aqui rapidinho. O ataque foi Gonçalo Ramos. É um time, sinceramente. É um time que sai. O Paris Saint-Germain, projeto campeão da Champions, nesse momento está interrompido. Sim. Nesse momento está interrompido. Mesmo que você tenha Mbappé ainda, o projeto está interrompido. É muito o Matra Racing dos anos 80, que foi um processo que acabou era para durar 5 anos, e no terceiro ano desistiu-se. Olha só, bom, Donnarumma, Hakimi, Danilo, Skriniar e Lucas. Vitinha, Ugarte, Zaire Emery, o Paris Saint-Germain, Canguin, Gonçalo Ramos e Asensio. Não é um time de Champions, não é um time de ganhar Champions. Não é um time de jogar Champions. O Asensio é bom jogador, mas esse Paris Saint-Germain é um Paris Saint-Germain 2010 fácil. É um Paris Saint-Germain pré-Qatar, mole. Assim, você reconheceria este time no Paris Saint-Germain antes da compra pela QSI. Lavezzi, Pastore e Cavani é superior a esse time aí. Exato. Então, assim, agora, por outro lado, a questão da Liga Árabe, eu acho que tem um processo ainda acontecendo. É o primeiro momento da Liga Árabe, mas vamos lá, vamos pegar um negócio aqui também por outro lado. A ficha do Al Nassr contra o Al Hilal da final da Copa. Nawaf, Sultan, Abdullahi, Ossem, Alex Telles, Abdul Al-Kabari, Fofana, Brozovic, fez uma final de Champions importante, em alto nível, Talisca, Cristiano Ronaldo e Mané. Cara, você não tem um time ainda. Ainda não tem esse nível que a gente imagina que vai ter. E eu acho que pode vir a ter. Né? Vamos pegar lá nos anos 70, quando o Cosmos montou um time que tinha Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Quinalha, que tinha sido campeão pela Lazio na Itália, Pelé, Neskens. Era um time... Você tinha 11 estrelas, 10 estrelas, e não aconteceu. Hoje você não tem 10 estrelas, você tem uma defesa fraca para o ataque brilhar. Então, eu não consigo ver ainda. O que nos atrai nos grandes campeonatos do planeta? Eu lembro muito quando o Zé Trajano, diretor da ESPN, exigiu que a gente comprasse a Liga Inglesa em 2003, e a ESPN passou a transmitir o campeonato inglês a partir de 2003, e ele me chamou e falou assim: cara, a gente precisa apresentar os clubes, porque as pessoas não têm cultura desses clubes.
Mas apesar de não terem culturas esses clubes, no Rio, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, você sabia que era o Arsenal. Você podia contar mais história, mas você sabe o que é o Arsenal. Você sabe que é a maior torcida de Londres. Você sabe que o Tottenham tem uma história, que tem 2 campeonatos ingleses. A gente vai entrar num campeonato saudita que vai se fazer uma cultura como se fez o italiano, do francês, mas é diferente. Você não... A gente entrar na cultura do Al Nassr é diferente de você entrar na cultura do Tottenham, do Chelsea. É diferente. E até por preconceito nosso, né? Aquilo que se convencionou chamar de islamofobia. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com respeito à cultura milenar árabe, discutir os regimes autoritários, discutir o desrespeito pelas minorias, discutir o desrespeito com homossexuais, com as mulheres. Tudo isso tem que ser discutido com respeito à cultura milenar. Agora, a gente não entra, a gente não mergulha nessa cultura com tanta facilidade como a gente mergulhou na cultura italiana, quando começou a ver o Milan contra a Inter e o Napoli. Sim, a gente vai continuar com o debate já na sequência com o Júlio Gomes. Só para passar uma última bola para o Bruno Andrade, que ele está com o horário em cima agora aqui nas Arábias. Andrade, em relação a essa saída do Neymar ainda, uma informação que eu ouvi também hoje é de que, assim, quando chegou o Luiz Henrique no PSG, criou, assim, uma possível esperança. Pô, já trabalhei com ele no Barcelona, quem sabe agora possa ser uma luz no fim do túnel. E, na prática, o Luiz Henrique acaba por... Não sei se por decisão dele, Luiz Henrique, ou só o enviado do PSG por comunicar a decisão de que o PSG não contaria mais com ele para essa temporada. Então, assim, no fim das contas, dá para a gente dizer e concluir que a Europa, entre aspas, rejeita o Neymar nessa saída dele, na qual, entre aspas, também sobram a Arábia e a MLS para ele fazer a escolha final? Eu acho que o Júlio foi perfeito na análise dele. O mundo rejeita o Neymar porque o pacote Neymar é muito caro. O Neymar não entrega tudo aquilo que ele envolve dentro e fora de campo, apesar de ser um craque fora de série. Em relação ao Luiz Henrique, aqui não é uma informação. A informação mesmo é a negociação fechada. É mais uma opinião. Me surpreenderia muito, e aí também tem a visão que eu tenho do PSG, a forma como o Luiz Campos gere aquilo ali, o Antero Henrique, que são 2 portugueses que são gestores daquilo que é o PSG. Eles vão colocar, se puderem colocar, eles vão colocar a culpa, entre outras palavras, no Luiz Henrique. Mas eu me surpreenderia muito o Luiz Henrique, tendo o Neymar vivido a melhor fase da sua carreira no Barcelona com o Luiz Henrique, sendo campeão da Liga dos Campeões, me surpreenderia muito ter sido o Luiz Henrique a tomar a decisão de, olha, não quero o Neymar. Me surpreenderia muito, não é uma informação, é só uma opinião. O que eu penso mesmo é, o PSG, o salário do Neymar era muito alto, aquilo que ele entregava dentro de campo não justificava tamanho investimento. Há a relação Mbappé e Neymar, porque não à toa o Neymar vai embora e poucos minutos depois o Mbappé é reintegrado e vai voltar a fazer parte dos planos, pelo menos para essa temporada. Isso é significativo, não foi mera coincidência. Bruno, então é muito mais uma questão de diretoria, bastidores, do que do Luiz Henrique. Bruno, esse ponto que você tocou, eu quero falar sobre o que o PVC falou também, até para trazer um pouco do que eu vi lá. Eu acho muito legal, esse assunto é muito bom mesmo. Mas, Bruno, eu acho que a gente talvez esteja falando pouco disso que você acabou de falar, e para mim, me parece ser a grande chave do negócio. O Mbappé, de alguma maneira, ficou claro que o Mbappé não queria mais o Neymar lá. Assim, eu fico, se ele for. E isso me parece... E aí o PSG chegou e falou, beleza, então, Neymar, um abraço. Porque o projeto do clube, se ainda existe... já queria se libertar do Neymar. E se o Mbappé faz uma forcinha, então era o que faltava para poder falar, olha, parece Neymar, que é a grande chave do negócio, independente de Luiz Henrique, de qualquer outra coisa, se o Neymar ficasse, o Mbappé ia continuar essa guerra interna lá no clube, fazendo... ou corpo mole, ou ficar o ano sem jogar, que fosse. Mas tem um detalhe, assim, você acha, Júlio, que a saída do Neymar... Deixa eu só liberar o Andrade agora, PVC, e a gente continua o programa aqui com o nosso debate. Obrigado, viu, Andrade? Beleza. Abraço, Brunão. Vou lá no Rui dos Pregos. Bom shawarma aí. Rui dos Pregos, nas docas, PVC. Toma uma cerveja por mim que eu não posso tomar aqui. Júlio, beijo. Vamos lá. Falou, bom programa para vocês. Valeu. Grande abraço ao nosso Bruno Andrade. A gente continua com o nosso debate aqui. Conclua, perdão, PVC. Não, imagina, eu não sei se a saída do Neymar
produz uma renovação de contrato do Mbappé. Porque a impressão é que mesmo... vamos lá. O projeto Paris Saint-Germain, campeão da Champions, está interrompido. Ele pode até voltar a existir, mas esse time de hoje interrompe o projeto PSG campeão da Champions. Não acreditamos. Pode ganhar a Champions. Pode acontecer um milhão de coisas, né? O Leicester foi campeão inglês. Se você pega esse time que você leu aí da estreia, que eu concordo com você, tá? Concordo. O time não é para ser campeão da Champions, mas se você bota Dembélé e Mbappé de um lado e do outro, já muda, já dá. Pode ser. O Dembélé não foi suficiente, por exemplo, tudo bem, sem Mbappé, fazer o Barcelona avançar contra o Inter de Milão no temporada passada, na primeira fase da Champions. Então, está interrompido. Salvo uma surpresa, Leicester campeão inglês, o PSG não vai ser campeão da Champions nessa temporada. E na próxima, o Mbappé não tem contrato. Uhum. Aí, até que ponto o Neymar ir significa renovar com o Mbappé? Porque o que está se falando é que o Mbappé decidiu que vai para o Real Madrid. Mas aí tem um acordo. Seria sempre pelas leituras de jornalistas como o Bruno, como você, internacionais, que estão super por dentro do mercado. Eu não sou muito especialista nisso, mas seria um acordo da seguinte maneira: o Mbappé joga essa temporada, em vez de ficar aí sem jogar e tal, o Mbappé joga essa temporada, o que é importante para o Paris, lógico, né? Então, tanto em termos esportivos quanto em vários outros aspectos, né? Mas ele não sairia de graça no ano que vem. Digamos que eles ficam apalavrados de que o Mbappé sai para o Real Madrid, mas que o PSG não fica de mãos abanando. Seria mais ou menos isso. Não, tudo bem, mas você não tem Mbappé. Então você não tem. Porque pode ser exatamente como você disse. O Mbappé não quer mais o Neymar. Estamos de acordo. Ok. Mas o fato do Mbappé sair e remunerar o PSG, da mesma maneira, você tem o Mbappé por uma temporada. Então, digamos, é mais grave ainda, Júlio, porque você pensa que você já sabe que vai perder o Mbappé. E mesmo assim, você não faz questão de ficar com o Neymar. Mas talvez você tenha a esperança de convencê-lo, de convencer o Mbappé que esse novo projeto de clube, sem o Neymar e etc., com ele e acabou. Ele é o dono. Ele é no PSG o que o Cristiano é no Al Nassr, vamos dizer assim, que aí talvez ele fique. Enfim, pode ser que os caras tenham essa esperança, não sei. Deixa eu colocar só uma pitadinha. Também tem um outro lado, gente, que pode ser que o Qatar já conseguiu atingir lá o objetivo dele, né? Ele entrou de cabeça no futebol europeu. O Al-Khelaifi, que é o presidente do PSG, ele é parte do board lá da UEFA. O Qatar é o principal patrocinador da UEFA. O Qatar já teve uma Copa do Mundo e talvez o Qatar esteja phasing out. Sim. Um tá sim e outro tá sim, né? No Qatar ele quer estar lá, mas ele não precisa estar tão lá, entendeu? A gente vai falar já sobre Flamengo, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está discutindo o tema Neymar porque é o assunto mais quente desse momento, do que foi pelos últimos muitos anos, 10 anos talvez, o principal jogador do futebol brasileiro na Europa e também aqui na América do Sul. Só para colocar mais uma pitadinha nesse debate, vamos falar de São Paulo também, enfim, dos outros clubes aqui do nosso futebol. Só para colocar mais uma pitadinha nesse debate, o All Sport tem um guia do Sauditão, a quem agora o nosso querido Júlio Gomes tão bem conhece, porque esteve por lá. Bruno Andrade também está dando suas peripécias e suas voltas por aqueles lados. E temos aqui um guia para você entender um pouco melhor. O Bruno Madri fez essa reportagem, o guia do Sauditão, os favoritos, onde assistir aos jogos, os times dos craques. Dá para Bruno Viade. Pois é, eu vou até deixar você complementar se você quiser, Júlio Gomes, que você está mais por dentro aqui do que a gente. Tem o Al-Ittihad com Benzema e Kanté, tem Marcelo Groi brasileiro, Fabinho, acho que você inclusive o entrevistou nos últimos dias, Romarinho, que a torcida do Corinthians não esquece, evidentemente. Aí na sequência o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, dois dos principais jogadores do futebol daquele país. Alex Telles, que jogou pela seleção brasileira agora recentemente, além do Talisca, o Ospina, goleiro colombiano, outro medalhão, do time do Luiz Castro, que saiu do líder Botafogo, daquela maneira que a gente tão bem acompanhou, e agora comanda o robozão lá no Al Nassr da Arábia. O Al Hilal, que tem Rubem Neves, que tem Michael, quando ele tá feio, esquece, e nos próximos dias, Neymar, provavelmente com a camisa 10, para chegar, ser a estrela. A previsão, repetindo, a informação é de que ele se apresente nesta quarta-feira agora,
sendo comandado pelo Mister Jorge Jesus, ex-Flamengo, que o torcedor rubro-negro jamais vai esquecer. E o Al-Ahly de Mendy e Firmino. Quem mais você acrescentaria dessa turma toda do Sauditão, Júlio Gomes? Não, tem que ficar de olho lá no Al-Ettifaq, né? Porque para onde foi o Henderson e o técnico é o Steven Gerrard, né? Mas a gente precisa ficar de olho, mas isso por iniciativa lá do próprio clube. A gente precisa ficar de olho no que vai ser dos outros clubes, né? Eu assisti o jogo do Al-Ahly contra o Al-Razen na sexta-feira, foi o jogo de abertura do campeonato, no estádio. Tinham 24 mil pessoas, tem clima. Tem algumas coisas interessantes que eu quero falar em cima do campeonato, em cima do que o PVC falou, né? A Arábia Saudita, ao contrário do Catar e dos Emirados Árabes, ela tem cultura de futebol. As pessoas acompanham, só falam de futebol. Inclusive, conversando lá com as pessoas com quem eu acabei fazendo uma certa amizade, ali conversando e trocando ideias. Vocês me conhecem, sabem que eu adoro esse tipo de coisa. Para mim, a vida é isso, né? Essa troca. Os caras me contam que lá, numa oportunidade de trabalho, ou mesmo quando você chega para conhecer a família lá da tua namorada, da noiva, não sei o que, tem que tomar cuidado com o jeito que você fala de futebol. Porque se você fala muito assim, taxativamente, que você torce para o Al-Ittihad ou para o Al-Ahly, ou não sei o quê, é capaz que você seja excluído da família, assim, se você não acertar, se você não der sorte de acertar ali o mesmo clube. O fanatismo é grande, o fanatismo existe. Existe ambiente de estádio. Eu fui apresentado esse ambiente de estádio no jogo Argentina e Arábia Saudita no Catar. Fiquei impressionado como a torcida da Arábia Saudita engoliu a da Argentina naquele jogo, que foi, como vocês se lembram, o jogo que a Argentina perdeu na Copa, na estreia, e tinha um ambientaço de futebol. Os caras gostam de futebol, eles acompanham o futebol. Ao mesmo tempo, você tem uma coisa meio plastificada, que nesse jogo do Al-Ahly contra o Al-Razen, tinham 30 carinhas lá, do meu lado, estava num setor ali do estádio, atrás do gol, onde saíram os 2 primeiros gols ali, do Roberto Firmino, e do lado tinham 30 caras ali com a camisa amarela do Al-Razen. E eu perguntei ali para as pessoas, esses caras podem ter vindo dessa cidade aí e tal, moram aqui? O cara fala, mas de jeito nenhum. Com certeza contrataram para ficar ali. E a hora que sai o gol do Al-Razen, que foi naquele gol que até o Mendy ali acho que meio que falhou, os caras não comemoraram o gol. Eles continuaram tocando a mesma batucadinha ali, a mesma musiquinha. Ou seja, você percebe que claramente eram pessoas que não eram torcedoras do Al-Razen. E eu não entendo por que a Liga Árabe vai lá colocar 30 pessoas para fingir que tem uma torcida adversária, se tem 24 mil ali torcendo para o Al-Ahly de verdade, entendeu? Não precisa desse tipo de... Então a gente vai conviver com esse tipo de coisa. Agora, é diferente da MLS. A gente está super acostumado, né, PVC, com a cultura americana. Nós somos um país absolutamente invadido, bombardeado pela cultura norte-americana durante o século esse e passado, mas também ninguém conhece dos times da MLS, né? Também ninguém sabe o que são os times da MLS. Mas você desembarca mais na cultura. Você desembarca na cultura. Desembarca na cultura, mas a cultura de futebol não existe tanto na MLS. Não, existe na Liga da Arábia Saudita. Mais ou menos. Olha só, eu tive em Riad em 97, tá? Faz muito tempo que eu fui para Riad. Tive em Riad na Copa das Confederações em 97. De fato, essa cultura que você está se referindo, que os árabes têm, que os sauditas têm, muito também se deve ao Brasil, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu com o Luiz Castro neste ano, ao deixar o Botafogo e ir para o Al Nassr, aconteceu com o Zagallo em 78, quando ele saiu do Botafogo e foi para o Al Hilal. Então, o Brasil ajudou a desenvolver... Os técnicos brasileiros não iam para desenvolver tática, eles iam para desenvolver técnica. O jogo, Brasil, né? Os técnicos brasileiros, técnicos, preparadores de goleiro, preparadores físicos, o Vanderlei Luxemburgo trabalhou, o Filipão trabalhou na Arábia Saudita e no Kuwait, uma legião de brasileiros que foi para a Arábia Saudita, levados por técnicos brasileiros e que ajudaram a desenvolver essa cultura. Agora, a gente não desembarca na vida árabe, nos costumes árabes. Uhum. Por outro lado, os Estados Unidos têm um potencial que não está explorado suficientemente, que é o potencial latino. O primeiro jogo de Copa do Mundo que eu fiz foi Colômbia e Romênia,
em Los Angeles, 94. Eu cheguei em Los Angeles na sexta-feira, o jogo era sábado. Na sexta-feira eu cheguei em Los Angeles, não tinha nada. Nada. Sábado, acordei de manhã, tinha colombiano saindo de todos os lugares, porque tinha muito colombiano morando em Los Angeles. Uhum. Então, essa cultura você consegue criar. E não é fácil, tanto que os Estados Unidos não criaram. E a Copa do Mundo aconteceu há 30 anos lá. O Pelé jogou há 45 ou 50 anos lá, quase. E não conseguiram criar. Então, eu acho que... Mas a discussão, não estou tendo a discussão de que eles vão fazer um campeonato. Eu estou tentando entender como é que o Ocidente vai se relacionar com este campeonato, que é de bons jogadores médios, excelentes jogadores veteranos e zagueiros e goleiros, alguns, muitos, que são sauditas, que não estão no mesmo nível deles. Para a gente amarrar o debate, já agradecendo a nossa dupla, que tem ótimos argumentos, quero dos candidatos, agora naquele estilo debate presidencial de eleição, em 30 segundos, a opinião de vocês sobre a decisão do Neymar de carreira, como profissional de futebol que vai, nesse momento, para o Al Hilal, dentro do que se projetava para o Neymar há 3, 4, 5, 10 anos, e hoje, com 31 anos, ele é de 92, indo para um clube da Arábia Saudita aos 31. Como é que você vê esse movimento, Júlio Gomes? Eu acho triste. Eu acho, sinceramente, um movimento triste da carreira do Neymar, porque ele é um movimento obrigatório pelo fato dele ter sido rechaçado pelo futebol europeu. Técnicos e clubes não aguentam, não querem o pacote Neymar, ainda mais pelo preço que ele é vendido. Então o Neymar tem que ir para a Arábia Saudita. Eu acho ok, acho que o campeonato vai crescer, acho que o campeonato vai até ficar interessante, vai ficar legal. Eles vão dar esse tom, né? Vai parecer que vai ser desbravar, vamos ajudar, etc. Esse vai ser o discurso oficial do Neymar e companhia, né? Do seu entourage ali, Neymar pai, etc. Mas o fato é que é triste ver o melhor jogador que o Brasil produziu nesse século ter um caminho de carreira tão errático, tão ruim. Gestão de carreira realmente tem sido uma questão nesse futuro do Neymar. Nos próximos anos, a gente certamente vai falar ainda muito disso. Como é que você vê, PVC? Parecido com o Júlio. Assim, eu não consigo ver. Eu acho que a gente precisa ter a noção, o entendimento. Eu não estou falando sobre o problema do futebol saudita. E nem acho triste o Neymar ir para lá. Acho triste porque eu não consigo enxergar a Arábia Saudita a não ser como uma última chance de ganhar dinheiro. Eu sei, por outro lado, que a gente se acostumou com coisas no passado que pareciam absolutamente impossíveis de acontecer, né? Por exemplo, o primeiro jogador brasileiro a disputar uma Copa do Mundo pertencendo a um clube japonês, o Dunga. O Dunga, em 98, pertencia ao Júbilo Iwata, do Japão. Se você voltasse no tempo 8 anos, e alguém em 1990 dissesse: a seleção brasileira vai jogar a Copa do Mundo e vai ter um jogador que está lá no Japão. Você está maluco? Você está doido? E aí o Dunga foi jogar a Copa do Mundo aos 35 anos, pertencendo ao clube do Japão. Então, pode ser que o Neymar consiga superar um momento de uma liga que vai ser desequilibrada. Ela vai ter atração, claro que vai, mas ela vai ser desequilibrada. E desse ponto de vista do desequilíbrio, ele não tem uma Champions League para equilibrá-lo em relação ao campeonato francês, para você se medir de verdade no mais alto nível possível, mesmo tendo Henderson, mesmo tendo Kessié, mesmo tendo jogadores importantes, vai haver um desnível dentro do mesmo time. Então eu não consigo ver o Neymar no alto nível do futebol mundial, que vai estar presente na Copa do Mundo daqui a 3 anos, que vai ter os jogadores que atuam nas principais ligas europeias e na Champions. Essa é a grande questão. A competitividade realmente vai ser muito menor. E aí, isso vai afetar direto ou indiretamente na seleção brasileira ali na frente. Júlio, preciso te liberar, mas pode fazer o fechamento. Só um pitaco de seleção, porque é muito interessante isso que o PVC falou. Conversando com os jogadores lá, conversei bastante com o Roberto Firmino, conversei bastante com o Fabinho, conversei bastante com o menino que chegou o Ibanhes, que chegou lá, como o Bruno disse, o Bruno descreveu perfeitamente, chegou na quinta-feira, encontrou lá os outros brasileiros no lobby do hotel, conversou com eles, tô chegando agora, tá? O Firmino, eu tava lá, presenciei esse diálogo. O Firmino falou para ele: rapaz, já vamos pro treino hoje lá, que estamos sem zagueiro. E, de fato, foi pro jogo na sexta-feira. É isso. É isso. Porque tá sendo
Aliás, eu nem entendi porque que a Liga Saudita começou agora em agosto, porque é um calor desgraçado lá e vai ter uma pausa depois de um mês e meio em janeiro, que é no inverno, que é quando deveria ser um pouco melhor para jogar. Poderiam adiar por um mês o começo da temporada, começar no meio de setembro, por exemplo, e dava tempo de contratar mais gente, enfim, aproveitar a janela e para os próprios treinadores, né, ajustarem as equipes. Mais uma coisa interessante, rapaz, agora seleção. Essa é a preocupação de todos os jogadores brasileiros que foram convidados para jogar na Arábia Saudita. Todos. Ih, rapaz, vou vir para cá, não vou ser mais chamado para a seleção. E aí, esse movimento do Neymar é muito interessante, pensando em seleção brasileira. Porque se você tivesse a ideia, o Diniz, depois o Ancelotti, ou sei lá quem que vai ser técnico da seleção nos próximos anos, se você tivesse a ideia de não convocar ninguém da Liga Saudita, porque é um campeonato menor, é um campeonato pouco competitivo e tal, etc e tal, você tinha uma boa desculpa, né? Era uma boa desculpa, era um bom argumento. Só que é isso, então você não pode convocar o Neymar. Então, sim, como o Neymar fatalmente vai ser convocado, os outros jogadores ganham muita esperança, porque esse campeonato precisa ser visto e ninguém vai poder não convocar alguém com o argumento de que é porque joga na Arábia Saudita. Mais ou menos, eu acho. É como se convocar um jogador de 37 anos de idade, quando o Júnior foi convocado em 92. É um jogador excepcional de 37 anos. Você não pode montar uma seleção de 11 jogadores de 37 anos. É o caso do Renato Augusto, né? O Renato Augusto foi convocado pelo Tite jogando no Beijing. Só que chegou um ponto em que o Tite percebia que, cara, não tá dando. A competitividade grita, fala alto, não tem jeito. Grita, você não consegue competir. Como diz o Tite. Você não está no teu mais alto nível todo dia. E aí, então, quando você tem que jogar no teu mais alto nível, você não consegue. Agora, o Neymar... Não dá pra fazer uma varinha de condão, né? Para você, agora vou jogar no meu mais alto nível na seleção brasileira. O Neymar, eu acharia um negócio maravilhoso se eu fosse técnico da seleção, porque eu já falei para vocês, meu plano seria ligar para o Neymar e falar assim, Neymar, é o seguinte, eu não vou te convocar nos próximos 2 anos. Se você estiver bem fisicamente no ano da Copa do Mundo, se você não estiver machucado, se você estiver legal, como você é bom pra caramba, eu possivelmente vou te convocar para a Copa do Mundo. Mas nos próximos 2 anos eu quero montar um time sem você, sem esse pacote Neymar em volta, né? Seleção brasileira nos últimos 10 anos não ganhou nada. Não ganhou nada, exceto uma Copa América. Quem é que não estava na Copa América? O Neymar. Então, ele atrapalha. Ele é bom, mas ele atrapalha. A presença dele atrapalha. Então, eu falaria para o Neymar, nos próximos 2 anos eu não vou te convocar. Depois, se na Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, você estiver bem competindo, estiver bem fisicamente, etc., aí eu te chamo. Então, para mim, seria... Se eu fosse técnico da seleção, seria o álibi perfeito. O álibi. Deixa eu falar uma última coisa, só que é uma coisa que vai voltar lá para o Luiz Henrique. É muito parecido com a história. Assim, o Neymar foi o cara... Aos 31 anos, o que vai acontecer nos próximos quartos, a gente não tem certeza. Mas assim, foi o cara que ele não teve coragem de ser o Messi e nem de ser o Ronaldinho. Mas eu vou voltar para essa questão do Ronaldinho. O Ronaldinho, vamos falar o português claro, que precisa ser falado no futebol. O Ronaldinho foi demitido pelo Barcelona, pelo Guardiola, né? Foi isso que aconteceu com o Ronaldinho. O Guardiola assumiu e disse, acabou a festa. Se o dono da festa é o Ronaldinho, ele está fora do time. Está demitido. O Ronaldinho foi demitido do Barcelona. E o Neymar foi demitido do Paris Saint-Germain. Foi isso que aconteceu. Claramente, mesmo sem fazer tantas festas quanto o Ronaldinho. Porque o Neymar foi o cara que não teve nem coragem de ser competitivo como o Messi e nem de desistir nem como o Ronaldinho. Largar, né? Nem de largar. Só para pontuar, eu discordo da opinião do Júlio de que tecnicamente o Neymar atrapalha, mesmo com esse pacote que ele está citando. Eu acho que o Neymar é um cara que ajuda a seleção brasileira dentro de campo. Acho que é um craque, é o extra série que a gente tem, mas, evidentemente, as escolhas que ele fez levam a, nesse momento da vida dele, não ter a escolha e ser rejeitado pelos grandes centros da Europa. Não vou debater dentro com de campo, você, eu acho que o Neymar ajuda. Eu fui contratado aqui para debater com o PVC. Perfeito. Perfeito. Não, na próxima que a gente tem debate. tempo, eu debato com você a vida inteira isso, porque eu acho que o Neymar ele ocupa muito espaço dos outros, enfim, mas aí é outro debate, um debate técnico esportivo dentro de campo mesmo. Júlio, obrigado, viu?
Valeu, meus amores. Valeu, Valeu, gente. Júlio. Um abraço.